Hoje o tema é advertência e boa consciência. A aula se baseia no capítulo 10 da Carta de Coríntios, né? Mas a advertência e boa consciência é a carta inteira. A carta inteira de Coríntios, ela adverte e fala sobre uma boa consciência, né? A gente não pode se prender só ao capítulo 10, apesar que eu vou empreender só ao capítulo 10, mas esse tema é um tema que permeia do primeiro versículo ao último versículo da Carta de Coríntios. Então, assim, como essa aula é sobre o capítulo 10, vamos a ela, né? A Carta de Coríntios, ela trata toda de advertência, de aconselhamento, fala sobre a importância do comportamento cristão, assim como o convívio do comportamento do cristão com seus irmãos cristãos, como os irmãos não cristãos, né? Os de fora da igreja, de outras religiões, de outros credos e assim vai. Então, vamos lá. 1 Coríntios 10, de 1 a 6. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram o mesmo alimento espiritual e beberam a mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Estas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas mais, como eles fizeram. Nessa passagem aqui, nesse trecho, de 1 a 6, Paulo faz um alerta, né, aos irmãos de Corinto, que serve também um alerta para nós, sobre o que os antepassados lá, quando atravessaram o Mar Vermelho, o que eles fizeram. Apesar deles verem mesmo, né, estarem ali presente, ver o mar se abrir, eles atravessarem, ver o mar engolir as tropas do faraó, ver Deus acompanhar em forma de fogo à noite, em forma de nuvem de dia, comeram do maná no deserto onde não tinha comida. Quando clamaram por carne, esqueci o nome da passarinho lá, veio um passarinho e umas codornazinhas, sei lá, e eles puderam comer. Agora esqueci o nome do bichinho que a Bíblia dá. E, assim, Deus sempre atendeu a eles. Mesmo assim, eles se rebelavam contra Deus o tempo todo. E, assim, Paulo fala que eles comiam e bebiam da rocha espiritual que era Cristo, porque já era uma representação, como a gente já viu nas outras aulas anteriores, que tudo leva a Cristo. Sei que alguns teólogos não concordam, mas acho que a chave de toda a Bíblia, a chave hermenêutica, né, para compreender toda a Bíblia, ela é Cristo. Temos a visão cristã, não vou falar da visão judaica, que é uma outra visão, mas na visão cristã a gente tem que ter como uma chave hermenêutica de toda a Bíblia o Cristo, desde a criação do mundo até não o fim do mundo, mas até a transformação do mundo, lá em Apocalipse. A chave de toda a Bíblia é o próprio Jesus, né, o próprio Cristo. Então, Cristo está presente o tempo todo, desde a criação até a consumação. Então, Paulo fala isso, que os antigos bebiam da rocha espiritual que era Cristo. Então, Cristo acompanhou, Cristo está presente o tempo todo da história da humanidade. E aqui Paulo nos adverte, seguindo um pouquinho os tópicos do livro, né? Paulo nos adverte quanto à cobiça, que os antigos israelenses, eles preferiam voltar, eles murmuravam, preferiam voltar para o cativeiro, pois se lembravam que lá mesmo sendo escravos, tinham que comer, tinham que beber, não comiam só aquele maná. Quer dizer, eles não entendiam o porquê de sair de um local onde mesmo eles eram escravos, ali viviam em condição de escravo, mas tinham, vamos dizer assim, uma condição alimentar melhor do que passar no deserto, passar aquele desespero todo no deserto. Eles não compreendiam o plano maior disso, o plano maior de ter uma nação teocrática ali, eles não conseguiam entender isso. Então, o ser humano ele vai entender o que for mais confortável para ele, né? E o povo pecava contra Deus querendo esse conforto maior.
E hoje a gente continua a mesma coisa, né? Em busca do conforto, a gente continua pecando contra as coisas que Deus quer para nós. Não é que nenhum cristão ele não possa desejar conforto, mas que essa busca pelo conforto não leve à ingratidão, não se torne imprudente e nem maledicente contra Deus. Que às vezes, em busca desse conforto, a gente comete esses pecados contra Deus. Então, a outra coisa que ele fala é sobre a idolatria, que está em Coríntios 10:7. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, como está escrito. O povo assentou para comer e beber e levantou-se para entregar a farra. Então aqui Paulo adverte sobre a idolatria, que é a falta de compromisso com as coisas de Deus. A gente fica pensando em idolatria como fosse somente ali, né? Quando a gente vê o católico, um budista, ou que seja a religião, se prostrando na frente de uma imagem. Mas dentro do evangeliquez, né, do mundo do gospel, existe muita idolatria. Existe idolatria a pessoas, existe idolatria a coisas. Hoje a gente vê ainda, dentro da igreja, a idolatria a objetos. Paulo faz referência aqui à idolatria a idolatria que o povo fez contra Deus, lá em Êxodo 32, na construção do bezerro de ouro. Mas hoje a igreja vive construindo bezerros de ouro para todo lado. Você vê pastores vendendo Arca da Aliança por R$ 300 ou mais, prometendo um monte de bênção, algo que foi proibido de ser copiado, mas continuam fazendo, parece que pulam, né, o capítulo. Pessoas que idolatram mais o dinheiro, o dízimo e as ofertas do que as bênçãos de Deus, do que o sacrifício de Jesus Cristo. Culto a cantores, idolatria a pastores, que você discordar isso aqui do pastor, você é quase apedrejado, ou é realmente apedrejado, na forma literal, né? Mas você é realmente apedrejado, ainda mais hoje com esse cybermundo que a gente vive. Você fala qualquer coisa, vem um número de seguidores e te apedreja ali. Então existe essa idolatria. Hoje cometemos o pecado de idolatria dentro da igreja. A igreja não aprendeu. Não é só aquele povo, a gente lê a Bíblia e vê um povo que no deserto foi muito ingrato. Hoje nós, a igreja, quando estou falando nós, não é nós aqui do grupo, mas nós num contexto muito maior, a igreja hoje não é idólatra? A igreja não continua sendo idólatra? Aí falam dos católicos, dos bandistas, dos outros que adoram imagens. A gente não adora uma imagem, mas adora não imagem feita de pedra, mas adora aquela imagem que é feita na mente. Não, então é a mesma coisa. Então continua a idolatria. Paulo nos alerta contra a idolatria. A imoralidade, 10:8. Não pratiques a imoralidade, como alguns deles fizeram. E num só dia morreram 23.000. Paulo aqui está fazendo uma referência a números, 1 e 2. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a integrar-se à imoralidade sexual com as mulheres moabitas, que hoje convidavam ao sacrifício aos seus deuses. O povo comia e se prostrava perante os deuses. Por causa da imoralidade, morreram 23.000. Então, Paulo está alertando que a imoralidade sexual, a imoralidade. Ele fala que é sexual porque Corinto ali tinha muita prostituição ritual, né? Era uma cidade cercada pelos deuses romanos e gregos, então a prática do sexo, assim, o sexo religioso, né, era muito forte. A prostituição religiosa era muito forte. Então, o culto ao sexo era muito forte ali. Então, Paulo alerta para não praticarem a imoralidade sexual. Já que você está na igreja, se aparta disso. Você antes era uma coisa, agora você é outra coisa. Então, esquece essa prática. Deixa isso para lá. E Paulo também já advertiu isso lá em 1 Coríntios 5:1. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Há imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos.
a ponto de algum de vocês possuir a mulher de seu pai. Então era uma coisa assim que veio de fora para dentro da igreja. Essa imoralidade, ela, assim, como hoje, né? A igreja deve ter dado uma modinha naquela época e virou como é uma modinha hoje. As pessoas querem estar dentro da igreja, mas não querem deixar o mundo. Hoje temos vários relatos de moralidade dentro da igreja. Aí o pessoal fala, na pedofilia é só na católica. Não. Temos relato de pedofilia dentro da igreja evangélica, em todos os segmentos, tá? Em todos os segmentos. Pentecostal, neopentecostal, tradicional, todas elas a gente tem relatos de pedofilia, a gente tem relato de escândalo tanto dos membros quanto do clero. Isso ainda existe, infelizmente, dentro da igreja. Casos de adultério, filhos fora do casamento praticado por pastores e membros, casos de estupro, consumo de drogas, apropriação de dízimos e ofertas e outras coisas escusas, né, que infelizmente permeiam o ambiente da igreja hoje. Então a imoralidade não cabe somente sexual, mas ela é uma moralidade muito maior que contamina ainda hoje o seio da igreja. E infelizmente, assim, é diferente do homem que erra. A gente vê o homem errar e o homem é fadado a falhas. Mas em alguns casos a gente vê que não são homens que erram. São pessoas que são mais, estão dentro do seio da igreja e comandam até a igreja e são mais. Elas estão ali para praticar o mal mesmo. Não são homens, como eu falo de novo, não são homens que caíram na tentação. São homens que se escondem dentro da igreja e praticam coisas mais. E isso é pior, que assim, quando o homem é sujeito a cair, todos nós somos sujeitos a cair. Ninguém chegou ao ponto de encontrar a santidade, de ser igual 100% a Jesus. Nós buscamos isso. Enquanto buscamos, somos falhos, somos pecadores, vamos morrer pecadores, mas temos que nos policiar o tempo todo e não compactuar com essas coisas ruins, com essas coisas que acontecem dentro da igreja ainda hoje. O abuso da paciência de Deus. Lá no versículo 9 e 10. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como algum deles se queixaram, porque foram mortos pelo anjo destruidor. Paulo usa a falta de fé, a falta de compromisso que os antepassados para com Deus, e por isso eles foram mortos. Lá em Números 21, 4, 6. Partiram eles para o Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e morreram. Então o povo aqui pecava contra Deus, falava contra Deus, murmurava contra Deus, abusava de Deus. Deus queria uma coisa maior para eles, como que é uma coisa maior para nós, mas nós não, queremos o imediato. A gente quer a bênção agora. Quantos irmãos perderem a fé porque entram por, não vou falar nem para a igreja, mas para o movimento gospel e querem a bênção imediata. Eles acham que a bênção é um emprego melhor, que a bênção é um carro maior e aí não vem, a fé deles vai embora, porque a fé baseadas em prosperidade, uma prosperidade que Jesus nunca prometeu. Nunca, assim, lógico, Deus fala de prosperidade, sim. O homem trabalha, o homem que tem fé, o homem trabalha, o homem prospera, o homem segue. Mas não é isso que Jesus e Deus espera de nós. Né? Ele não quer que nós a progressão material. Ele espera muito mais de nós. Lá em Mateus 4, versículos 6 e 7, se você é filho de Deus, aí, né, que é o demônio, né, o diabo, tentando Jesus, fala: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará a ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o guardarão, o segurarão,
para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Então, aqui se Jesus, ele não tenta, se Jesus, que era o próprio Deus, ele não tenta a Deus, quer dizer, Jesus, homem, ali naquele momento, que estava desprovido de toda a glória, mas ele tinha consciência de quem ele era, ele não prova a Deus. Quem somos nós? Para ficar provando a Deus o tempo todo? Podemos pedir ajuda a Deus, sim, em todos os nossos passos, podemos pedir que Deus ajude no nosso emprego, a manter nosso emprego, podemos pedir que Deus nos ajude a passar na prova, mas você tem que fazer a sua parte, estudar. Lógico, faz parte do crente, o crente confiar que Deus vai ajudar, isso faz parte da vida do crente. Que Jesus, que Deus, que vai estar ali o tempo todo te apoiando, faz parte da vida. Só que você não pode simplesmente desistir de Deus ou murmurar contra Deus quando o seu objetivo, quando o seu sonho não for alcançado. Lembra que maior é aquilo que Deus quer para você e não o que você quer para você. Então, imagina que você tem que atravessar o deserto e não leva uma gota d'água. Não leva uma roupa adequada e nenhum tipo de proteção. Não passa um protetor solar, não bota um chapéu, não bota nada. Vou atravessar o deserto porque eu tenho fé e Deus vai me proteger. Eu sou um ungido, eu sou o queridinho de Deus e vou atravessar. E no deserto você vai sofrer queimaduras, você pode desmaiar e você, se o deserto for muito longo, você vai morrer no meio do deserto. Aí você vai culpar a Deus por toda a sua imprudência, porque você não se cuidou. Então, isso que Paulo alerta. Tem uma historinha, que depois, quando eu vi esse pedacinho aqui, eu lembrei dessa historinha. A historinha conta a história de um homem muito crente, muito, muito, muito crente, que vinha numa cidadezinha no interior e começou a chover, né? E a barragem da cidade estourou. Aí veio um aviso pelo rádio para a pessoa abandonar a cidade, porque a barragem lá em cima tinha estourado, ia demorar algumas horas até inundar, mas a pessoa abandonar a cidade. Ele some, cai de joelhos, começa a orar e pede para Deus salvar ele. Depois, quando a água já estava na canela, chega o pessoal da Defesa Civil, nos barquinhos e tal, e para retirar as pessoas que ficaram. Ele se recusa a sair porque Deus irá salvar ele, porque a fé dele vai salvar, porque o Deus dele é maior e tudo. A água chega na altura do telhado, não cobriu o telhado ainda. A água chega na altura do telhado, esse homem está no telhado orando e vem um helicóptero para resgatar esse homem. E esse homem grita para o helicóptero que não vai porque o Deus dele é grande e vai salvar. E aí? A água encobre a casa, derruba a casa e esse homem vem a morrer. E esse homem, quando tem o seu encontro com Deus, né? Ele questiona: Deus, fui tão fiel a você, servi a você minha vida toda, e você não foi fiel a mim, você não me resgatou. Deus vira para ele: como assim eu não fui fiel à sua fé? Eu te mandei um aviso por rádio, você não me ouviu. Eu te mandei homens da Defesa Civil em um barco e você não quis salvar. Por último, eu te mandei um helicóptero para você ser resgatado e você não quis a minha ajuda. Agora, eu sou culpado? É isso que acontece com o ser humano. Às vezes culpa Deus por coisas que Deus não tem culpa, por coisas que são nossas atitudes. E é isso que Paulo adverte. Que não devemos, por essa prova a Deus, não devemos tentar a Deus, não devemos culpar a Deus pelos nossos fracassos, pelos reveses da vida. A vida vai fazer, a vida não é um mar de rosas. Então, a gente aqui vai sofrer, a gente vai ter problemas. Em Coríntios 10:11, faz uma advertência. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos. A eles quem? Os antepassados lá, os judeus antigos. E foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado ao fim dos tempos. Então, aquele que persevera, você vai estar sempre em comunhão com Deus. Não importa se você está passando dificuldade, não importa se você, nesse momento, está com uma doença que seja incurável,
Você tem que ter fé na salvação. E a salvação não é sempre a salvação do corpo, mas a salvação da sua alma. Você ir ao seio de Abraão, ir ao paraíso e ter o resto da eternidade com Deus. Isso é o que Deus espera da gente. A morte faz parte da vida, intempéries faz parte da vida, acidentes, coisas ruins, e não devemos culpar a Deus por isso. Se Jesus foi crucificado, como é que é? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Paulo foi decapitado, e todos eram grandes servos de Deus. Então, a gente quer ficar vivendo em berço esplêndido o tempo todo, só no conforto de casa? Não foi isso que Deus prometeu para gente. A igreja também passa por tribulações. E passa o tempo todo. A igreja começou a ser perseguida logo na fundação e Deus não poupou a igreja. Não poupou nenhum. Faz parte da provação. Também essa carta ela fala sobre a tentação, lá em Coríntios 12:13. Assim, aquele que se julga firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês a tentação que não fosse como... não sobreveio a vocês tentação que não fosse como os homens. Deus é fiel. Ele não permitirá a vocês que sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, eles lhe proverá um escape, para que possam suportar. Então aqui Deus fala que as coisas, de Paulo está falando, que as coisas vão acontecer. Você vai ser tentado na sua fé, você vai ser tentado no seu trabalho. Eu lembro, no banco, quando eu fui bancário, né, antes de ser professor, às vezes que eu fui tentado para praticar coisas ruins dentro do banco. E não era evangélico, né, na época. Eu tinha um conceito diferente de Jesus, mas sempre gostei, mas sempre tive um conceito diferente, apesar de ser espírita. Mas sempre gostei da figura de Jesus e achava aquilo errado e não praticava. Então, assim, a tentação ela veio, mas cabe a você aceitar ou não. A corrupção ela vem, a tentação sexual ela vem, e cabe a você. Nada daquilo que vai vir diferente a outros homens. O que vem a mim vai vir ao pastor Dailton, vai vir ao Edalmo, vai vir ao Vanilton, vai vir a todo mundo. E cada um encara de uma forma. Você vai abraçar aquilo se você quiser, se você for fraco ou for fraco naquele momento. É que eu falei lá em cima, o ser fraco em um momento não significa que você é mau, significa que você é fraco. Então você tem que se cuidar. Se você se julga firme demais, se cuida. Orar e vigiar para você não cair. Cuide-se para que não caia. Então ele alerta sobre a tentação vai vir sobre o homem. Então você tem que ficar alerta o tempo todo, orar o tempo todo para fortalecer a sua fé e você ficar imune a vida inteira. Se Jesus, que foi Jesus, foi tentado no deserto, quem somos nós para querer evitar a tentação? A gente não pode cair nela, tá? Mas a tentação ela vai vir. Lá em Hebreus, Paulo fala, né? Por esta razão, importa que nos apeguemos com firmeza às verdades ouvidas, para que jamais nos desviemos. Então a tentação ela tem uma saída, tá? A oração, se a tentação vier, você ora, é só você não compactuar com ela, tá? Você não fazer parte dela. Cada homem é fraco em alguma coisa, ninguém é forte o suficiente. E eu reconheço a minha fraqueza. Cada um de nós tem uma fraqueza. E nessa fraqueza temos que trabalhar. Sobre essa fraqueza temos que orar. Porque a tentação ela vai trabalhar, tá? O demônio, a nossa fraqueza, ele vai trabalhar em cima disso. Então é ali que nós temos que trabalhar, onde é a nossa fraqueza. E não deixar os outros, lógico, que a gente pode construir um muro aqui e deixar a porta aberta do outro lado. Não. Tem que tentar se blindar de toda maneira. Mas tendo consciência que a tentação chegará. Aí, versículo 10, 14. Por isso, irmãos, fujam da idolatria. 10, 15. Estou falando às pessoas sensatas. Às pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos que estou dizendo.
Então, Paulo fala que o crente tem que ser um ser sensato, é um ser que lê, é um ser que entende as escrituras, é um ser que entende o que pode acontecer. Então, o crente é um homem sensato, ele tem que ser sensato. Sei que isso não é uma realidade, mas é uma obrigação do crente ele ser sensato. 16, 17. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo. E o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Porque houve um único pão, que somos muitos. Somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Aqui Paulo, pelo menos no meu entendimento, está nos advertindo sobre a unidade da igreja. A igreja de Corinto estava tendo muito conflito dentro dela. Então, ele fala hoje da unidade da igreja, que a igreja tem toda a sua diversidade, nós somos pessoas diversas. Eu sou diferente do Edalmo, que sou diferente do pastor Adailton, diferente do pastor Carlos, mas nós somos uma unidade. E temos que preservar, nessa nossa diferença, temos que preservar essa unidade, porque existe só um corpo. Infelizmente, a igreja, toda vez que ela tenta voltar ao passado, ela racha. Toda vez que uma igreja ela tenta ficar mais próximo das escrituras, ela acaba gerando um cisma dentro dela. Como a igreja católica teve vários cismas, e a igreja evangélica que mais tem é cisma, né? Um pastor pensa diferente do outro, abre uma outra denominação. Infelizmente, em vez de andarmos juntos, hoje rachamos a igreja. Então, a igreja de Jesus hoje são vários fragmentos, não é um corpo só. Apesar que não nasceu assim, ela não nasceu uma igreja só. Cada uma teve um pensamento. Mas o problema desses rachas é não respeitar o segmento do outro. Tem igrejas que acham que só eles têm a salvação. Só eles são os donos da salvação. Só eles são donos da palavra, o dono de Jesus. É isso que Paulo nos alerta. Existe só um cálice, só um corpo, só um sangue que foi derramado por nós. E esse corpo, nós somos parte dele. Independente da denominação, todos somos parte dele. Todas as denominações têm algo de bom e têm algo de ruim. E todos somos parte disso. Temos que ser irmãos nesse ponto. Agora, do 18 ao 32. Considerem o povo de Israel. Os que comem dos sacrifícios não participam do altar? Portanto, o que eu estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não quero dizer que os pagãos sacrificam. Quero dizer que os pagãos sacrificam. Desculpa. Não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice de demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Porventura provocaremos ciúmes no Senhor? Somos mais fortes que ele? Então aqui Paulo nos alerta, tá? Esse alerta foi feito de novo, a questão da idolatria lá na igreja de Corinto, e nos alerta a idolatria praticada hoje. Então aqui ele alerta as pessoas que fazem sacrifício a outro ídolo, a outro Deus, a outra entidade, que não participem dessa comunhão. Porque não é nada, tá? E se não é nada, te leva ao erro. E se te leva ao erro, tem o dedo de Satanás no meio. Então, não participem, tá? Tipo assim, não quero que você tenha comunhão com demônios, quero que você tenha comunhão com Deus. Então, não participem. O que eu estou querendo dizer? Não estou querendo dizer aqui, eu não, Paulo, né? Eu acho que a interpretação que eu estou fazendo, pelo menos essa é a maneira que eu enxergo. Paulo não está falando aqui para você ir lá e destruir o que é da fé do outro irmão. Não, você não participar, você não tem que ir lá destruir. Você que não deve participar. Você vê que em nenhum momento do Novo Testamento, o Velho Testamento tem, mas no Novo Testamento, se fala em destruir a cultura de um povo que não é cristão. Não se fala em destruir elementos religiosos daquilo que não é cristão. Fala para o cristão não participar. Então, se você tem um parente que pratica uma outra religião, respeita.
você não participa. Somente isso. Mas específico tem que chegar na casa dele e quebrar, tem que chegar na casa dele e fazer algum tipo de violência, que isso também não é atitude cristã. A violência nunca é atitude cristã. E a gente está num país onde tem liberdade religiosa. Então tem que se respeitar essa liberdade religiosa. Cabe ao cristão saber a diferença. Você não pode, de manhã, estar no terreiro de candomblé e à noite estar na igreja. Que eu acho que você não está sendo nem sincero com aquilo que o candomblé pratica e nem aquilo que a igreja pratica. Você não está sendo sincero com ninguém. Você está no oba-oba. Então, siga aquilo que as escrituras falam. Para isso que existe o dom da leitura, né? Se você que está ouvindo essa mensagem tem dificuldade de leitura, hoje tem áudio. Acompanhe em áudio as Sagradas Escrituras. E tire suas próprias conclusões. Vê que não é isso que Deus fala. Não é isso que Paulo está querendo falar. Demonizar a religião dos outros. Não é isso. É simplesmente você não participar da comunhão desses outros irmãos. Você participa da nossa comunhão, da comunhão com Cristo, da comunhão com Deus, pelo sangue vertido de Cristo, e deixa o outro irmão para lá. Não participa do que é de outra religião. Tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Então, tudo é permitido para o cristão. Ah, você pode ir lá na outra religião? Pode. É permitido. Nada é proibido. Você pode beber? Pode. Pode fumar? Pode. Pode ir ao baile funk? Pode. Pode ir à festa profana, carnaval, pular, dar cabalhota? Pode. Edifica? Não. Isso vai ajudar você em alguma coisa? Não. Isso vai edificar algum irmão cristão? Não. E você praticando isso, quando eu vejo, assim, igrejas participando do carnaval, igrejas com escolas de samba, Darley, tá? Não vou falar pelos outros, mas eu, Darley, acho isso completamente equivocado. Você tem um ano inteiro para evangelizar. Você vai evangelizar pessoas bêbadas? Pessoas que estão com a energia sexual lá em cima? Eu acho que não dá. Se você não conseguir evangelizar ele o ano inteiro, não vai ser no carnaval, onde a pessoa está cheia de álcool, às vezes cheia de droga, que você vai conseguir evangelizar. Então eu acho que tudo é permitido ao cristão. Mas nem tudo convém. Nem tudo é a hora. Nem tudo é o momento. É aquilo, a Bíblia não proíbe você beber. Mas como você vai escandalizar o irmão, beba dentro de casa. Fumar você sabe que faz mal. A Bíblia proíbe fumar? Não. A Bíblia proíbe usar drogas? Não, a Bíblia não proíbe. Você vai usar drogas por causa disso? Então, é a consciência de cada um. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. E ninguém deve buscar, 24, no versículo 24, seu próprio bem, mas sim o dos outros. É uma difícil missão para o cristão, tá? Infelizmente, nós somos egoístas. Todo ser humano é egoísta, ele visa primeiro o próprio bem. Então, quando a gente se torna cristão, lendo lá em Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O que agora mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então ninguém deve buscar o próprio bem, mas sim o bem dos outros. A vida cristã é uma vida em comunidade. Não existe o cristão sozinho. O cristão eremita. Ah, Dari, tem o cristão eremita? Tem. Mas é uma prática errônea do cristianismo. Você está aqui para trazer o reino de Deus para a terra. Uma missão impossível que Deus deu, mas é uma missão dada. Você fazer da terra o reino de Deus. Então o cristão ele tem que mudar, ele tem que deixar de ser egoísta, ele tem que pensar mais no próximo. Como lá a parábola do bom samaritano, que não pensou nem um pouco nele, pensou no próximo o tempo todo. Pensou no bem do outro. Mas, infelizmente, o ser humano ele pensa primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu. Aí depois, se sobrar um pouquinho, minha família. E a gente vê isso o tempo todo. Nepotismo dentro da igreja, pessoas que não são qualificadas assumindo cargos
porque tem amizades ou favorecimentos junto com o pastor, questão de politicagem. Então, não tem que pensar nisso. Igreja não é para você alcançar cargos, e sim para você buscar a comunhão com Deus. E como é que você busca a comunhão com Deus? Com seu irmão. Você não tem como abraçar a Deus. Você não tem como... você fica cantando o tempo todo glorificando a Deus. Mas como você prova essa glória, essa glorificação que você sente por Deus? Você glorifica a Deus amando o seu irmão, buscando o bem do seu irmão. Se o irmão está com fome, ajuda a alimentar. Se seu irmão está com sede, dê água para ele. Se seu irmão passa por dificuldades, tenta tirar. Se precisa de emprego e você tem conhecimento, tenta arrumar um emprego para ele. Tenta ajudar. Às vezes você não tem nada, uma forma de consolo. Vai lá, abraça ele. Já que você não tem nada a oferecer de forma material, abraça. Um abraço, às vezes, é muita coisa. Muita coisa. Que você não pode dar mais nada. Então, por isso que eu sempre repito uma figura cristã que eu admiro muito. Paulo é um que eu admiro muito, lógico, os apóstolos todos. Mas outro que eu admiro muito, a figura do século XII, se não me engano, se eu não estou errado, que é Francisco de Assis. O homem, quando o evangelho entrou nele, ele chutou o balde com tudo. Ele viveu... Primeiro ele se tornou um eremita. E depois ele foi querendo pregar, ele foi querendo praticar aquele amor que nasceu dentro dele pelo próximo, ele começou a querer espalhar aquilo. Ele errou de uma maneira radical, tá? De uma maneira muito radical aquilo. Mas foi a maneira que ele encontrou. Então, assim, eu acho que ele acertou em levar o radicalismo, que melhor do que ficar sentado na igreja, como a igreja era naquela época, que vivia na toda opulência, o pobre cada vez mais pobre, só beneficiando os ricos, e ele ali como um homem rico, que ele era um fidalgo, chuta o balde com tudo e resolve viver em Cristo. Uma personalidade histórica que eu admiro muito, pelo que ele foi capaz de se desvencilhar por amor à palavra de Deus. Ele nunca teve acesso à Bíblia toda, tá? Ele teve acesso ao Evangelho. Se eu não me engano, ele teve acesso ao Evangelho, não estou lembrando qual. Quando ele leu aquilo em italiano, que era proibido na época, ele conseguiu ler aquilo em italiano, aquilo transformou a vida dele. Ele não tinha teologia. A teologia é introduzida depois no movimento franciscano por... Como é que é o nome dele? Chamam de Santo Antônio, né? Santo Antônio de Pádua, que era um português, que foi procurar, que ele ficou sabendo do Francisco e foi lá querer conhecer esse cristianismo que ele não conhecia. E se converte àquele cristianismo pobre, aquele cristianismo andarilho, sem pompa, radical, e introduz a teologia, depois, quase no falecimento, né, de Francisco, que Francisco autoriza ele a introduzir a teologia dentro do movimento franciscano. Versículo 25. Como tudo que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e tudo que existe. Então Corinto, lembrando, né, Corinto tinha templos de Apolo, Afrodite e outros deuses, né, mas o grande era Afrodite e Apolo, tinha os jogos istímicos, em homenagem a Poseidon, quer dizer, tipo uma Olimpíada de 2 em 2 anos, e era comum vender animais no mercado que eram sacrificados aos ídolos. Então, nem pergunta de onde vem a carne, nem pergunta. Vai lá, compra e acabou. Nem pergunta. Então hoje o cristão ele pode comer coisas oferecidas? Não, pode. Não deve. Pode. Se isso não for ferir a consciência, nem a consciência de quem está contigo, pode. Não deve, mas pode. Se algum descrente o convidar a uma refeição e você quiser ir, coma de tudo que for apresentado, sem nada perguntar por causa da sua consciência. Então vamos lá. Se você tem um primo, um amigo, porque eu tenho amigos, tenho parentes também, que são do candomblé, são da Umbanda. E você não vai comer nada na casa dessa pessoa, porque tudo lá vai ser oferecido? Não. Agora, se você tiver consciência do que isso for oferecido, como ele diz aqui, mas se alguém disser, isto for oferecido, não coma, tanto por causa da pessoa que comentou, como da sua consciência. Isto é, a consciência do outro e não da sua própria. Porque a minha liberdade deve ser julgada pela consciência. Pois, por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Então ele está questionando aqui, por que eu sou livre para comer, mas não devo comer?
Simplesmente porque você está sendo testado. Quando alguém te fala, você vai na casa de alguém, aí alguém te fala, ó, ofereci isso aqui à entidade tal. A pessoa está te testando. Querendo saber se você vai comer aquilo ou não. Se você comer, ele vai se engrandecer. Ah, comeu coisa oferecida a meu ídolo. E se tiver um outro crente ali presente, que vê você comer, a pessoa vai ficar assim, fazendo mau julgamento de você. Então, para evitar essas coisas, é proibido? Não, mais uma vez, tudo me convém. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, o cristão ele tem que abrir mão de certas coisas. Abrir mão dele mesmo. Depois, como eu falei, vão ser testados. Então, lembrando aqui a historinha de uma senhora crente. A senhora está passando muita dificuldade e tinha um conhecido dela que era satanista. E essa, uma historinha, tá? Isso aqui não aconteceu, só uma lendazinha urbana. E essa senhora era muito crente, ela orava todo dia pedindo a Deus que Deus desse uma ajuda para ela. E esse senhor satanista ficou sabendo e resolveu desafiar essa senhora. Bateu na casa dela, serviu essa senhora com bolsas e bolsas de alimento, e ela foi muito grata a ele, e o senhor chegou para ela, sabe que te enviou isso aqui? Ela, sei. Sabe mesmo? Ela, sei. Aí ele, Satanás te enviou. Você vai comer assim mesmo? Ela, vou. Porque meu Deus é tão grande que até usa Satanás para abençoar os outros. É uma historinha, tá? Mas que serve para ilustrar esse pedaço aqui. Então você pode comer? Pode. Mas veja a situação toda, veja tudo que está em volta, tá? Tudo que está em risco ali. Você pode comer? Pode. Mas tudo tem que ser analisado. 30. Se participo de uma refeição com ação de graças, por que sou condenado por algo que dou graças a Deus? Assim quero que vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória a Deus. E não se torne motivo de tropeço, nem para judeus, nem para grego, nem para a igreja de Deus. Então, Paulo aqui está divertindo. Você pode fazer tudo, tá? Você só não pode se tornar tropeço. Eu acho horrível, né? Quando a gente tem uma notícia no jornal, quando um pastor de uma igreja, seja qual for a denominação for, ele é acusado de estupro, ou acusado de tráfico de drogas, ou morto em uma troca de tiro com a polícia. Eu acho isso muito ruim para a igreja. É uma pedra de tropeço para muito crente. Para muito crente. E para aqueles que desejam. Não vou falar nomes aqui, porque isso aqui vai para o ar. Eu conheci uma pessoa muito próxima a mim que estava se associando a um pastor, né? Pentecostal. E trabalhando juntos tal. Quando um conseguia serviço, passava para o outro. E os dois estão trabalhando junto. E crescendo junto. E essa pessoa, que é muito, muito próxima a mim, descobriu que esse pastor pentecostal, e essa pessoa é muito próxima, tá, de se converter. E esse pastor pentecostal estava roubando esse outro irmão. Esse irmão desistiu do, de, da igreja evangélica, desistiu, não quer mais, não quer saber. Porque acha que é tudo fachada, é tudo palhaçada. Então, isso, você não pode se tornar uma pedra de tropeço para outro, você tem que ser exemplo. Não pode se tornar uma pedra de tropeço para o seu irmão. E o último versículo, 33. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Então, irmãos, aqui o cristão ele abdica as suas vontades, ele abdica a si mesmo, ele não é egoísta. Tudo que ele faz é para a glória e honra de Deus. Procura ser agradável a todos. É impossível agradar a todos, mas ele procura ser agradável a todos, principalmente dentro do âmbito da igreja. Procura buscar o interesse mútuo, viver em prol da comunidade. Hoje, assim, se perdeu. Você vê a igreja ali, o prédio, o pastor, o clero, tudo. A pessoa vai domingo e volta e não pratica nada daquilo que aprende. Vai lá, dá o dízimo, dá a oferta e não pratica nada daquilo que aprende. Né? Não se torna aquilo para a vida. A liberdade cristã é uma liberdade diferente. Eu, pelo menos, compreendo assim que a liberdade cristã é uma liberdade bem diferente, aonde você, por entender o sacrifício de Jesus, você faz a opção de não ser liberto. Você faz a opção de ser um escravo.
de Cristo. Um escravo por opção ao amor. Um escravo por opção ao amar ao próximo. Então, a liberdade cristã, ela é confusa em termos da palavra liberdade. Você tem uma liberdade onde você não é liberto, mas você ama tanto essa escravidão em Jesus que ela liberta a sua alma. Porque você tem que viver, como Paulo falou, não vive mais você. Cristo vive em você. Então, é uma escravidão que liberta. Você não é mais escravo do mundo. Você é escravo de Cristo. Você passa a seguir a Cristo. E é uma liberdade que não é totalmente liberta, mas te dá 100% de comunhão e liberdade com Deus. Encerro aqui a minha aula de hoje. Alguém tem algum comentário a fazer? Mas eu só gostaria de fazer um comentáriozinho em breve, já que a gente está nesse debate. É sempre aquela questão, né, o que se aplica para nós, o que não se aplica, né? O texto em si. O esforço do texto em si é mais falando sobre a questão. É uma ética, né? Na verdade, é a construção de uma ética, né? De um modo, uma forma de preservação da vida, né? É claro que aqui, naquela época, ali na Grécia, principalmente, tudo era muito envolvido com a questão de deuses, né? Isso era muito exacerbado naquela sociedade, né? Então, eu acho que essa condição da época era muito comum, sabe? Hoje em dia nem tanto, né? Hoje em dia as pessoas não têm essa questão de pegar comida e sacrificar deuses, pelo menos dentro de um contexto geral, sabe? Essa questão não é tão exacerbada na nossa época, né? Claro que existem outros tipos, até de idolatrias mais sutis do que propriamente essa idolatria mais grosseira, né? Que é essa idolatria minimalista de adorar estátuas, coisa e tal. Hoje em dia a idolatria ela é muito mais sutil, ela é muito mais no coração mesmo, muito mais de coisas, de posições, de enfim, né? Mas é mais um debate ético, e como eu estava até lendo lá em 1 Coríntios 2, né? 3:2, Paulo até vai falar sobre até mesmo a infantilidade de consciência dos coríntios, né? Ele, assim, que ele fala assim, eu quis trazer alguma coisa mais sólida para vocês, mas eu me vejo na necessidade ainda de coisas básicas, elementares, sabe? Porque o que ele está trazendo ali eram coisas elementares e na minha forma de ver, coisas do discernimento até pessoal, sabe? Coisas de assim, o que é bom, o que é ruim para mim. Tipo assim, entendeu? Tendo que legislar sobre isso, sobre dizer o que era bom, o que era ruim para um montão. Imagina você, um montão de gente adulta, e você dizer o que é bom, o que é ruim para ele. Entendeu? Então, é uma questão ainda muito um debate ou trazendo uma ética ainda muito infantilizada para aquele povo que vivia muito, digamos assim, rodeado com muitos deuses, sabe? Com muita tudo que era até a comida do dia a dia era sacrificada a algum tipo de entidade. Então, era necessário trazer ou disciplinar ou trazer uma ética, né? Uma ética de comportamento. É mais comportamental. Eu vejo mais como comportamental do que propriamente espiritual, sabe? É um texto mais de etiqueta comportamental do que propriamente uma condição espiritual, sabe? E só para finalizar, existe uma coisa, e falando de idolatria, hoje em dia eu acho que a idolatria está muito mais voltada para essa questão da ambição. Lá no texto mesmo que o Darley leu, ele manda, claro, principalmente ele manda praticar o discernimento, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convence. Enfim, uma coisa puramente
de questão de praticar o discernimento, né? O que é bom, o que é ruim, sabe? O que é bom para mim. Aí ele vai na condição da ética cristã mesmo, né? Que não é a preocupação egoísta consigo mesmo, que só é bom para mim, não para o outro, sabe? Ainda no campo do comportamental, né? Que aí vem a ética do evangelho, que é a ética do amor, né? Quer se preocupar com o próximo, quer se preocupar com o outro. E gostaria até de fazer uma analogia para os nossos tempos, né? Como essa questão é complexa e como nós somos atropelados pelo rolo compressor, muitas vezes, né? Porque existe um cara chamado, acho que ele viveu no século XVIII, era chamado Adam Smith, né? Que é o cara, um pensador econômico, um pensador, acho que ele era filósofo, mas entrou a vida fazer o pensamento, o pai, considerado o pai da economia liberal moderna. Então ele tinha um pensamento, uma teoria, ele teorizou que é a base do pensamento liberal econômico, né? Para você ver como o pensamento liberal do mundo cristão, que é o mundo ocidental, para você ver como cria um certo antagonismo com a própria ética cristã, né? O Adam Smith ele tinha uma teoria da seguinte forma, teoria econômica. Cada indivíduo buscando o seu interesse, ele contribui para o melhoramento de todo o coletivo, de toda a sociedade. Esse era um pensamento liberal de origem, entendeu? Então, ele incentivava, de fato, esse egoísmo de buscar, cada um buscar os seus interesses, porque cada um buscando o seu interesse ia haver um desenvolvimento na sociedade, sabe? E esse pensamento, ele é muito em voga, né? Cada um buscando o seu interesse, cada um buscando o seu próprio interesse. E esse é o pensamento econômico liberal, entendeu? Que é esse egoísmo, digamos assim, é um mal que produz que produz um bem coletivo, digamos assim, porque vai haver um aperfeiçoamento na sociedade, nos meios de produção, entendeu? Então, pensamento liberal inicial tem essa tese, essa teoria, que a gente vê muito isso na prática, né? Isso vem ao encontro da ambição humana, sabe? Esse tipo de pensamento vem ao encontro da própria ambição humana. Enquanto que a ética do evangelho, né, é sempre pensar no outro, compartilhar, distribuir, enfim, sabe? Então, nessa avidez de você buscar o que a gente vive dentro da nossa sociedade, por isso que eu digo que a nossa idolatria ela é muito mais sutil, sabe? A nossa idolatria ela é muito mais no coração, sabe? Quando a gente busca muito o bem para nós, de certa forma, é uma espécie de idolatria mais sutil, né? Nós não estamos nos dobrando em nenhum tipo de altar, nenhum tipo de estátua ou qualquer que seja, mas é o ídolo do bem-estar acima de tudo, sabe? É o ídolo é o ídolo daquilo que o dinheiro possa nos proporcionar em termos de conforto. Isso é muito exacerbado nos nossos dias, entendeu? Não é outro tipo até de idolatria. Essa busca incessante pelo bem, mas pelo bem para mim. E isso está na base da nossa corrupção moral, entendeu? E a corrupção moral ela é antiética porque a ética está muito envolvida com a questão da preservação da vida, né? Então as moralidades elas mudam, né? O que é moral aqui é um conjunto de coisas que acordamos e aquilo passa a ser um comportamento aceito por esse determinado tipo de sociedade aqui, que às vezes para outro não é aceito, é mais flexível. Agora a ética não, a ética é mais universal, né? A ética tem muito mais, como é que se diz, a ver com a preservação da vida, com a preservação das relações, com a preservação, enfim, da instituição.
Mas é isso, gente. Você vê dentro da nossa concepção até de sociedade ocidental que vivemos às vezes dentro de um liberalismo do ponto de vista econômico e social, como nós somos atropelados muitas vezes por esse rolo compressor do egoísmo, da ambição, do querer para si muito, e nós muitas vezes não atentamos para essa ética cristã que vem de fundo, sabe? De que é se preocupar mais no outro e tal. Então, muitas vezes, nós adotamos mais a ética do Adam Smith, né? Que é a questão se eu buscar muito para mim, eu vou acabar beneficiando o outro também, porque o fruto produzido eu posso distribuir, o que na prática não acontece muito. Mas nós vivemos muito mais como sociedade, mais dentro de uma ética do Adam Smith do que propriamente da ética do evangelho. E isso acaba, dentro do conjunto, se chocando muito, entendeu? Só trouxe uma questão aqui bem sutil, mas isso na prática é o que a gente mais vê, inclusive dentro dos sítios cristãos, né? Cada um buscando de forma os seus interesses, porque de certa forma o sistema do mundo, né, que é um sistema capitalista, ele acaba nos empurrando, é uma força muito mais poderosa como sistema do que o indivíduo, e acabamos sendo esmagados por essa força, sabe? E a prática mesmo da ética do evangelho acaba sendo muito mais, a força acaba sendo muito mais pequena, porque na verdade no fundo é a ética a ética do evangelho é a ética do amor em si, né? Do amor ao próximo. É isso. Caramba, tô ouvindo. Olha só, gente, vamos lá. Ayrton, eu gostei da abordagem que o Ayrton trouxe. Eu gosto muito do Paulo, dos textos do Paulo, porque eu já falei isso com vocês, os textos dele são muito ricos. E dos escritores que você tem na Bíblia, né? O Paulo e o escritor do Evangelho de Lucas possivelmente nem foi a mesma pessoa, mas o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, eles são muito bem escritos. E o Paulo também escreve muito bem. E aí você consegue ter muitos subtextos dentro de um texto só. Então, você tem várias camadas dentro de um único texto, e eu gosto que são muito ricos. Tá? E nisso que o Darley falou, o Ayrton pegou muito bem a questão da ética, que o Paulo discute realmente essa questão ética, de como se comportar, mas eu quero atentar para um outro lado, como eu estava dizendo antes, né, que é muito difícil acrescentar alguma coisa quando vocês dão aula, porque vocês dão uma aula sempre muito rica, de verdade. Darley, você está de parabéns, porque eu posso dizer com muita segurança que você cresceu uma beça no que diz respeito como professor, você sempre foi bom, porque você já faz isso há mais de 20 anos, né? Mas eu digo no que diz respeito à abordagem do tema, tá? Então, a abordagem do teu tema, da tua aula, é muito rica, você consegue abraçar muitos temas e ser sucinto. Dito isso, eu gostaria de dizer para você o seguinte, o Paulo, ele chama a atenção da gente para uma coisa que eu acho incrível, que é a questão do servir. E o Paulo consegue fazer isso com uma primazia muito grande. Ele consegue... É muito difícil você pegar tudo que ele fala e conseguir resumir da forma como ele resume. Então, ele fala sobre servir a Deus, e o Darley falou muito sobre servir. E aí eu quero pegar com vocês, né, em Êxodo capítulo de número 7, quando o Paulo faz essa comparação, e eu vou fazer essa comparação com vocês, porque o Paulo usa o hebraico para fazer isso. E eu vou usar também agora, porque para você entender o que o Paulo está falando ali. O Paulo usa o texto de Hebreus, de Êxodo capítulo número 7, ele diz assim, diga-lhe, Deus dizendo para Moisés para falar para Faraó. Então, prestem atenção nisso, vocês todos. Diga-lhe, o Senhor, o Deus dos Hebreus, mandou-me dizer, deixe o meu povo ir para prestar-me culto no deserto, mas até agora você não me atendeu.
Então, perceba o que o texto está dizendo. Isso é na NVI, mas se você usar outra versão, está muito próxima dessa, eu vou falar do original. Diga-lhe, dois pontos, disse Deus a Moisés. O que você tem que dizer, Moisés? Ó, diz o seguinte: o Senhor, o Deus dos Hebreus, mandou-me dizer: deixe ir o meu povo para prestar-me culto no deserto, mas até agora você não atendeu. A gente gosta muito do conceito de liberdade, mas o texto que o Paulo usa e o texto que o Moisés está falando não é a liberdade dentro do ponto de vista moderno, onde eu sou livre para fazer aquilo que eu quiser. Na verdade, o que Jesus fala e o que Paulo fala, eles são consoantes quando falam isso, eles falam a mesma coisa, é que eu não sou livre para fazer o que eu quero. Muito pelo contrário. O texto, ele está dizendo o seguinte, a palavra que ele usa lá é avad, né? Avad é servir, é trabalhar. Avad é uma palavra em hebraico que tem um campo semântico muito grande, você pode traduzir como trabalhar, como servir, como um trabalho assalariado e como escravo. Dentro desse contexto do Êxodo capítulo número 7, não é um trabalho livre, é um trabalho escravo. E a coisa mais interessante é o que Deus está dizendo para ele, então preste atenção para você entender, para você depois pensar um pouquinho sobre isso. O que Deus está dizendo para ele, e o que Paulo repete aí no texto que o Darley leu é: o povo, ele não é livre, o povo continua sendo escravo. Então Deus disse para Moisés: olha, fala para Faraó que deixa o meu povo ir para me servir. Então Deus está libertando o povo da escravidão do Faraó para ser escravo no deserto, para servir, literalmente é isso. Deixa o meu povo ser livre de Faraó para servir a mim. E aí, a mesma coisa se dá quando você tem esse encontro com o cristianismo. Você é livre do pecado, mas você não é livre para fazer aquilo que vem na tua cabeça. Você continua sendo servo, só que agora você é servo. Você entendeu que essa liberdade que o Paulo fala é a mesma liberdade que Moisés fala? Que essa liberdade é o avad do hebraico de trabalhar para mim, de servir a mim. E esse servir, a gente pergunta o seguinte: como é que eu posso ser livre se ele está usando uma palavra que vai me falar ainda de servidão? Então, você é convidado a ser livre da vida mundana, da vida profana, da vida de uma vida de liberdade para você, de consequências ruins, para servir a Deus. E o que seria servir, então, a Deus? É literalmente ser servo, ser escravo, ser servo do Deus de todo amor, de toda bondade, de toda justiça, de toda mansidão, de toda temperança. Então, ao invés de você ser servo dos seus próprios desejos, disso que o Ayrton abraçou muito bem, que é o desejo, o anseio humano, e disso que o Darley falou, que eu faço o que eu quiser. Não, você não foi chamado para isso. Tanto no texto em hebraico lá, que o Moisés vai escrever, né, que o escritor vai escrever, que não é Moisés que escreve, mas que o escritor usa, e que o Paulo vai fazer referência, ele vai usar essa palavra, ele vai usar o avad, que é o servir, e o avod, que é trabalho, do hebraico. Então você é chamado por Deus, você é livre por Deus, para você servir a Deus. E servir não é cantar, servir não é dar aula, servir não é nada disso. Servir a Deus é ser um representante real, e quando eu digo real não tem a ver com rei, com magnificência de rei, mas um representante legítimo, representante de verdade, de um ser que representa todo amor, toda bondade, toda justiça. Minha bateria está acabando, então se eu parar de falar aqui é porque a bateria acabou. De toda bondade, de toda justiça, de toda mansidão, de toda temperança. Então, você entendeu isso? Então, o que o Paulo está dizendo é: vocês agora, antes vocês eram escravos dos ídolos, e vocês comiam comidas oferecidas a ídolos. Hoje, comparando o que o Darley falou, nós somos escravos da Apple, porque a Apple diz que eu preciso de um telefone de 10 mil reais. A Apple diz que eu preciso... a Apple, não só a Apple, mas as igrejas dizem que eu preciso dar o meu dízimo para ficar milionário. Eu sou escravo de uma condição de sair da minha igreja para procurar cura noutra igreja. Sou escravo do curandeirismo, eu sou escravo dessa imagem do capitalismo. E aí o Paulo vai dizer: senão você não é escravo de nada disso, você foi chamado para servir a Deus, para uma liberdade condicionada à vontade do Eterno.
Essa liberdade não vai te proibir de beber, essa liberdade não vai te proibir de comer, essa liberdade não vai proibir de ter amigos, essa liberdade não vai te proibir de ter famílias. E essa liberdade que você recebe ainda é uma liberdade para servidão. E essa é que é a parte curiosa da Bíblia e desafiadora, porque ela te força a pensar sobre o tema. Aí eu volto para o início que você falou, Darley, que foi muito bem abordado por você no começo, que o cristianismo, ele exige que você seja um ser pensante, que você pare para pensar naquilo que você está crendo, naquilo que você está estudando, naquilo que você está na tua profissão de fé. Porque essa liberdade não é uma liberdade condicionada a regras religiosas, mas é uma liberdade de compreensão do que realmente eu sou livre. E eu continuo sendo um servo. Mas aí eu encerro para não tomar o tempo de vocês, é isso. O que o Paulo diz é, ao invés de vocês se dedicarem a ídolos, isso era uma coisa muito comum na época, hoje a gente, como você disse, e o Ayrton também falou, sobre toda essa condição que o mundo apresenta para você, né, do que você tem que ser, do que você tem que apresentar, é muito mais importante eu dizer quem eu sou, como eu sou, né, as pessoas têm que ver que eu sou bem-sucedido. Isso é mais importante do que eu ser bem-sucedido. As pessoas têm que ver que eu sou rico, é mais importante do que eu realmente ser rico. Então, o evangelho, ele quer te libertar disso tudo, tá? É uma condição de libertação real, mas você continua sendo servo. Você continua sendo servo. Servo do Deus da bondade, e é isso que você tem que mostrar. Bondade, amor, temperança, tolerância, benignidade, mansidão. É disso tudo que eu continuo sendo servo. E eu preciso ser um representante disso aqui. O cristianismo ele só é efetivo, segundo Paulo, escrevendo aos Coríntios, se todo esse arcabouço de virtudes humanas foi exaltado dentro de mim e as pessoas puderem ver isso em mim. E se as pessoas puderem ver, elas vão dizer: esse homem é um homem que está acima da média. E aí eu posso dizer para elas que se elas conseguem enxergar isso, não há mérito em mim, mas é que na verdade eu sou um servo do Deus de toda bondade, de toda eternidade. E a partir disso é que eu posso convidar essas pessoas a conhecer a Deus. A gente faz o contrário. A gente convida as pessoas a conhecer a Deus e continua fazendo tudo aquilo que o Darley falou no início da aula. A gente continua com a pedofilia, porque, sendo bem claro, quando a gente fala de pedofilia, de adultério, sou eu que pratico. Sou eu que pratico a pedofilia, sou eu que pratico o adultério, sou eu que pratico a apropriação de valores e ofertas ali, porque eu pratico como igreja, eu pratico como ser humano. Claro que não necessariamente você está fazendo isso, não necessariamente eu estou fazendo isso, mas o mundo é assim. E o homem sempre vai ser assim, isso sempre vai acontecer. O grande desafio que Paulo fala é o seguinte: você foi livre. Ok, você foi livre, mas você foi livre. E aí o desafio, Deus não liberta o povo e o homem de uma servidão para ele ser livre e fazer o que der na cabeça. Porque é isso que ele pensa, ele acha que está livre para fazer o que der na cabeça, mas ele é escravo do pecado. Mas Deus liberta o homem de uma servidão para uma outra servidão. E nessa outra servidão, ele é um representante e é um servo de toda bondade e de todo amor que pode se manifestar no mundo através da misericórdia e da graça de Deus. Que aí, como o Darley começou muito bem dizendo, cuja chave hermenêutica para eu poder entender isso é o Cristo da cruz. Se eu não olhar para o Cristo da cruz, eu vou ser obrigado a olhar para os filósofos gregos, e eu tenho uma certeza quase que absoluta, embora toda a certeza devesse ser absoluta, de que a gente vai falhar. Porque quando eu olho para os filósofos gregos, eu tenho que trabalhar o meu caráter sozinho. E quando eu olho para o Cristo da cruz, eu tenho a ajuda do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus ele me fortalece para que eu possa ser um representante desse Deus eterno. É isso. A minha contribuição seria essa. Tá? Obrigado aí. Toda vez que eu vejo, às vezes, parece que é um jogo de palavras, principalmente ali no final, né? Que quando diz assim, Paulo sempre bota uma coisa muito condicionada, né? Ao mesmo tempo ele diz, faça isso, mas cuidado com aquilo. Entendeu? É sempre uma coisa muito, como é que eu posso dizer? Parece que ele diz o que ele disse anteriormente, entendeu? Mas isso é por duas coisas, tá? Uma é uma questão da retórica que ele usava, porque naquela época era uma época de muita retórica. Hoje, naquela época, as religiões eram discutidas filosoficamente. Hoje isso não é mais. Mas o Paulo, por isso que o Paulo é excelente, porque ele discute a religião do ponto de vista filosófico. E eu acho que ele é incrível para fazer isso. E também
pela língua que eles usavam para estudar. Lembra que eles não tinham, a gente tem que lembrar todos nós aqui, que eles não tinham o Novo Testamento. Então ele está sempre usando o Antigo. Por isso que quando você fala, quando eu falei para vocês, vocês podem me dizer, mas peraí, ele escreveu isso em grego. Calma, ele escreveu em grego, mas ele não estava usando o texto dele como referência. O texto de referência era o hebraico, porque eles não tinham o Novo Testamento. E aí o hebraico é uma... né? E o hebraico, ele é uma língua, como era uma língua mais primitiva, hoje uma língua mais moderna, o campo semântico das palavras era muito, muito vasto. Você tem palavras no português cujo campo semântico é muito grande, tá? Lembrar de uma palavra agora aqui de cabeça é mais difícil, mas vamos lá. Você tem palavras em português cujo campo semântico, na hora de interpretar, né, conquista. Né? Conquista pode ser muita coisa, tá? Conquista pode ser a conquista de terminar uma prova. Conquista não necessariamente é vitória, tá? Eu conquistei, terminei o tempo que eu queria, mas não necessariamente tive êxito. Então, conquista não necessariamente vai ser êxito. Então, só para a gente entender, no hebraico é a mesma coisa. Por isso que o Paulo ele usa das duas coisas. Ele usa da retórica e ele usa também do campo semântico do hebraico. Ele vai dizer assim, ó, cuidado, porque quando eu digo isso, eu não quero dizer aquilo também. Eu quero dizer só isso, tá? E aí, quando eu digo aquilo, eu quero dizer isso, mas não quero me referir a outra acepção. Então é sempre esse jogo de palavras que o Paulo usa, essa questão filosófica para as pessoas poderem entender que a prática do cristianismo, e o Paulo era um grande defensor da prática do cristianismo, era um exímio defensor da prática do cristianismo, porque ele tinha o domínio do texto. Tá? E eu volto ao início, quando o Darley falou que ter o domínio do texto é essencial. Não necessariamente do hebraico, mas minimamente o texto bíblico, né? Eu entender o que o texto está dizendo, eu ter a leitura daquele texto na cabeça para poder fazer uma defesa razoável. Senão eu vou sair por aí falando groselha, que é o que a gente mais vê. As pessoas falando groselha e dizendo assim, é porque Deus pensa assim. Deus pensa assim é ótimo. Quando eu vejo alguém falar assim, não, Deus pensa assim, uau, esse cara tem muita comunhão com Deus. Quando ele fala isso, eu fico com inveja enorme quando eu vejo alguém dizendo isso. Isso é o que está na cabeça de Deus. Eu tenho inveja enorme de alguém que consegue afirmar isso. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Não é uma pergunta, mas é uma colocação. Eu vejo o Darley usando muito. E isso serve muitas vezes como... Isso às vezes serve até como uma forma de diluir a responsabilidade. E eu vejo muito, por exemplo, o texto bíblico é para a pessoa, é para o indivíduo que está se deparando com ele. E a gente tem muito essa tendência de utilizar o coletivo, né? Quando a gente às vezes vai ensinar, a igreja tem que fazer isso, a igreja é um coletivo enorme, né? Um conjunto de pessoas, e ali aí a gente acaba diluindo isso dentro de uma responsabilidade maior, sabe? E acaba ninguém tendo uma responsabilidade de fato, porque é a igreja. E a igreja é uma instituição, ela ela não tem sentimento, ela não tem consciência, ela não tem responsabilidade, ela não tem nada. Mas dentro da nossa concepção de trazer às vezes, um ensinamento, a gente sempre usa muito o termo igreja, sabe? Como se a igreja fosse e encarnasse uma pessoa. E, às vezes, a responsabilidade é do indivíduo, da pessoa que está se deparando com o texto, entendeu? E como se a gente quisesse uniformizar um comportamento, como se todas as pessoas fossem iguais e tivessem a mesma subjetividade e encarassem o mesmo comportamento e ético. Então, a gente tem muito essa tendência, principalmente dentro do meio cristão, de diluir essa responsabilidade dentro de um coletivo, como se o coletivo fosse encarnar esses valores. E esses valores, eles naturalmente são encarnados pela pessoa, sabe? Ou ela encarna ou não encarna esses valores, porque o evangelho é essencialmente prática de vida. Ele não tem muito a ver com questão... a intelectualidade. Você pode até conhecer muito, mas você pode não praticar nada. Isso não é evangelho. O evangelho não é só conhecimento de algo, sabe? É essencialmente prática de vida. E muitas vezes a gente quer trazer o ensinamento para o coletivo, como se o coletivo fosse, digamos assim, uniformemente abraçar essas virtudes e praticar como um coletivo. Não. Na minha perspectiva, é sempre o indivíduo
se deparando, e o evangelho é sempre voltado muito para a pessoa, sabe? É você. O encontro, tem muito encontro de Jesus com pessoas, e a pessoa, ele nunca lidou muito com coletivo, sabe? Ah, vocês e tudo, tal, vão encarnar isso aqui. Não. Ele sempre se deparou com a pessoa, e a pessoa, dentro das suas limitações de subjetividade, ele dizia assim, ó, faça isso, ou faça aquilo, ou deixe de praticar isso ou aquilo, sabe? Quando a gente, digamos assim, coletiviza essa ética ou essa prática, parece que é um coletivo que vai fazer isso e todo, e fica esperando que a igreja seja perfeita ou essa instituição, de uma forma coletiva, encare todas essas virtudes e a responsabilidade não é de ninguém, é do coletivo, sabe? Isso acaba se diluindo como é que se diz? Numa coisa abstrata. Não passa a ser, como é que eu posso dizer? Não passa a ser uma questão factual, mas uma subjetividade. É a igreja. E o que é a igreja? A igreja é esse coletivo, essa constituição de pessoas, de prédio, disso e daqui. Então, a igreja. Entendeu? Não sei se eu me fiz entender dentro da minha colocação, mas é por isso que ninguém nunca assume uma responsabilidade direta com aquilo que está lendo, aquilo que está deparando, porque sempre transfere para o coletivo, sabe? Sempre transfere para a igreja vai chegar em determinado ponto. Nunca assume para si, porque essa questão se dilui no coletivo. Não sei se eu me fiz entender. Não ficou claro o que você falou. Novamente, os dois escritores não, os dois palestrantes, né? Eu posso dizer, um é escritor e o outro não escreveu absolutamente nada, que falam sobre isso muito bem, é o Paulo e o Jesus, eles falam isso muito bem, tá? O Paulo sempre escreve no coletivo, mas ele sempre, dentro do coletivo, ele faz referência ao indivíduo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ele sempre diz isso. Quando ele escreve aos Gálatas, na briga que ele tem com os discípulos, ele fala novamente isso. Ele fala que cada homem ele tem que responder por si diante de Deus. Lá no capítulo, a partir do capítulo 4, 3 e 4, na verdade, quando ele tem a briga, ele fala que cada homem vai responder de forma individual. Então, Paulo é muito bem sucedido quando ele fala isso. E Jesus, ele começa na único discurso que Jesus tem para a multidão, que é o Sermão do Monte, ele vai falar isso, tá? Que cada homem examine a si, quem pode ser bem-aventurado diante de Deus, e ele joga o discurso do ponto de vista do indivíduo. Nisso, eu vou dizer uma coisa para vocês. Olha, a ação de Deus na vida do homem, ela independe do conhecimento, ele depende da vontade do homem. Tá? Eu vou dizer para vocês aqui que eu tenho pelo menos 2 ou 3 amigos que estão distantes do evangelho, não são cristãos, pelo menos não dentro do ponto de vista protestante ou católico, sim, só tem noção do evangelho, mas eu fico admirado como eles conseguem ser tão virtuosos. E a despeito do que as pessoas dizem, eu não gosto de maçom. Eles são maçons, cara. E aí você pode dizer para mim, Doutor, ele é virtuoso porque é maçom. Não. Muito pelo contrário, eu converso muito sobre eles, sobre os conceitos da maçonaria, eles discordam, inclusive, de muita coisa lá dentro, e eles entendem, né, que tem muita vaidade, que na cabeça deles aquilo ali é mais para aparecer do que para trazer algum resultado eficaz para a sociedade. Mas eu vou voltar ao que eles praticam. É gente que eu consigo admirar no nível de querer copiar. Pelo menos um deles eu admiro no nível de querer copiar. Como aquele cara consegue ser tão humano, como ele consegue ter tantos valores, como ele consegue, sabe, falar de Deus como se Deus fosse amigo dele, e numa admissibilidade de que ele sabe muito pouco. Ele fala assim, cara, eu entendo muito pouco de Deus, eu converso contigo para poder entender um pouco mais. Eu não sei nada sobre Deus, mas todas as vezes em que ele fala sobre o que ele pensa de Deus, aquilo vai muito ao encontro do evangelho. Muito. E é incrível como aquele cara consegue, sabe? E aí você fala, pô, você tem uma admiração. Não tem admiração, não é por ele, mas é pelo comportamento dele. Ele e mais um, pelo menos. São 2 amigos que eu tenho, que a gente conversa muito sobre as virtudes cristãs, e eles até me ouvem bastante, mas, novamente, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque a ação de Deus na vida do homem não depende do conhecimento, depende da vontade do homem. Eu falei para o meu filho esse fim de semana, existem 2 tipos de pessoas no mundo sobre inteligência, o burro e o inteligente. Qual a diferença entre o burro e o inteligente? Eu insisto em alguns conceitos desses completos. O inteligente não é o que sabe muito. O inteligente é aquele que sabe que precisa aprender. Ele sabe o tempo todo, eu preciso aprender. E o burro é aquele que sabe, ele não quer aprender.
Ele não quer, não importa, ele não quer aprender. Ele acredita que sabe, ou ele não acredita que sabe, mas pelo menos ele não está nem aí para isso. Então, inteligente, eu falei para o Petros, é isso. E esses meus amigos, a gente conversa sobre isso. A inteligência humana não está em saber, não está da consciência do saber, está na consciência da ignorância. Enquanto a burrice está na não consciência dessa ignorância. Então é isso, a ação de Deus, como você está falando, Ayrton, ela é individual. Tá? Então a ação de Deus é individual, ela nunca vai tratar no coletivo. Deus nunca vai agir no homem de forma coletiva. Deus sempre vai agir no homem de forma individual. Você pode participar do discurso, você pode estar ali presente no discurso, mas Deus sempre vai agir no individual. Mas é isso, gente. Eu não vou tomar o tempo de vocês, senão a gente vai ficar numa conversa longa aqui. Essa aula é sempre muito boa, porque vocês são muito ricos no que falam. É só completar um pouquinho o que você falou da questão individual. Você vai ter pessoas de bom caráter em todos os ramos da sociedade. Você vai ter na maçonaria pessoas de bom caráter e mau caráter e pessoas cheias de vaidade. Dentro da igreja evangélica, que é o nosso foco, você vai ter pessoas maravilhosas com pessoas que usam todo o sistema para poder se dar bem com o sistema. Então, acho que você vai ter isso dentro da Umbanda, dentro do Candomblé, você conhece que é um bandista de boa índole. Eu conheço candomblecistas de boa índole, como eu conheço candomblecistas de péssima índole, como eu conheço crentes de péssima índole. Então, essa é uma questão individual. Acho que a religião como caixinha, né? Religiosa, uma caixinha, ela não transforma ninguém, tá? A religião não tem o poder de transformar ninguém. Só a pessoa aberta a mudanças. Se você é um espírita, tá? Que siga aquilo que o Kardec falou. Siga aquele amor que está escrito lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que hoje eu não concordo mais tanto, mas segue aquilo que você vai ter uma boa vida. Se você é um umbandista, siga aqueles preceitos da Umbanda e pratica eles. Porque eu não vejo em nenhum momento praticando maldade. E a gente ia ter uma sociedade mais ética, uma sociedade mais tranquila para todo mundo. Não que eu concorde com aquelas práticas, mas já que você está naquele meio, pratique aquele meio fala para você. O que você mais vê hoje é um grupo, quer dizer, um muçulmano, matando o cara porque ele é cristão, sendo que o Alcorão, ele fala que só tem 2 salvos, que é o muçulmano e o cristão. Então como é que ele vai matar o cristão? Não consigo entender essa coisa. Então o cara parte de uma questão política, parte de uma questão do que ensinaram para ele, que é diferente muito mais do que o Alcorão ensina. Se você leu o Alcorão, você fala, esses caras nunca leram o Alcorão. E como tem muito crente que, esse cara nunca leu a Bíblia. Não pode. Se ele lê, ele não está praticando isso. Exatamente. Então é complicado. É complicado. É o caráter de cada um que influencia muito. Você querer a mudança. Mas o que eu digo, Darley, é que tem gente que... Eu tenho inveja de algumas pessoas, Darley. Porque tem gente que consegue ser virtuoso. Fala, cara, como esse cara consegue ser tão virtuoso? Caramba, por que eu não consigo ser assim? Vamos lá. O que vale diante de Deus é o teu coração. Se você tem intenção de ser um homem virtuoso, ainda que você não seja, o fato de você estar tentando sempre, para Deus, isso tem um significado absurdo. Você tem que tentar sempre, né? É isso aí. A gente vai errar, vai cair, mas tentar, né? Essa é a beleza de ser humano, Darley. Essa é a beleza de ser humano. É a consciência de que eu tenho uma falha muito grande e de que eu posso melhorar. Eu vou acordar amanhã, como diz o Chico Buarque, vai ser outro dia. Eu vou melhorar, cara. Vai ter uma hora. Questão, assim, o que às vezes é ruim, porque às vezes o que vem na frente, muitas vezes, é a instituição e depois o indivíduo, sabe? Então, muitas vezes, você é estereotipado por aquela imagem que determinada instituição religiosa ou outra passa. Então, as pessoas, quando você se identifica com um determinado segmento, dentro do imaginário das pessoas, você é aquilo que aquela imagem transmite, entendeu? Por exemplo, quando você se identifica, sei lá, como eu sou evangélico, digamos assim. Vai tomar banho, cara, trocar de roupa. No imaginário das pessoas, a constituição daquilo ali é que é alienado, é enganado, de certa forma, é bobo, entendeu? Porque dá dinheiro para um pastor, para outra coisa, entendeu? Então, primeiro, tem que ver o caráter do indivíduo, a ética do indivíduo, de que, propriamente,
a instituição, porque você passa a ser ligado a uma imagem, sabe? E não é necessariamente você não é aquela imagem não é você, entendeu? Por isso que tem muitas vezes pessoas que são cristãs mesmo, são crentes, mas não quer ter sua imagem de pessoa vinculado a uma imagem maior de uma instituição, porque a imagem daquela instituição como coletivo está totalmente, às vezes, desgastada diante das pessoas pelos maus exemplos, enfim, por aquele coletivo, não todos, mas aqueles que o controlam, deixaram-se levar para aquele fim, que tem uma má imagem muito grande da sociedade. Então, às vezes eu entendo muito bem indivíduos que não querem ter sua imagem ligada àquele movimento, por mais que seja cristão, é isso e aquilo. Não, eu não quero ter minha imagem ligada àquilo ali, porque aquilo ali não me representa como pessoa. Ayrton, Entendendo? olha aqui. É uma questão complicada, porque nesse sentido de você ser ligado a um coletivo que na verdade não tem nada a ver consigo, de certa forma. De perguntar se acabou a aula. Já sim, gente. Deixa eu só orar aqui, porque se vocês quiserem conversar no papo, bem rapidinho. Pai eterno, obrigado por essa manhã, obrigado pelos teus filhos, que a tua graça e misericórdia seja conosco, porque, Pai, falando contigo, eu sei que o Vanilton pode editar o vídeo a partir de agora. Então, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.